relacionais, esse universo é outro. Há uma questão que eu não vou agora focar, que é uma das perguntas que eu coloquei ali à professora Sandra, que é da descoincidência, porque esses espaços não coincidem. Mas esta questão vai ficar para depois. Quando nós falamos de espaços político-administrativos, o que nós temos é uma governança multinível. Quando nós falamos em governança multinível, este nível significa nível político-administrativo. No caso da Europa, estamos a falar da União Europeia, do Estado-membro, da região, do município. Há uma governança multinível entre estes diferentes níveis. No Brasil, não sei, entre a Federação, o Estado e os municípios, não sei como funciona, até porque eu sei que é mais complicado, porque às vezes há uma espécie de triangulação. Não vou falar sobre o Brasil, porque não conheço a realidade brasileira. O que eu quero dizer é que a governança territorial, se tem como espaço de referência os espaços político-administrativos, nós estamos a falar de governança de tipo multinível. E o critério fundamental é o critério da legitimidade democrática. Há voto e estes vários níveis são sufragados universalmente através do voto. Se a governança se refere a espaços relacionais, então a história é outra. Esses espaços existem. Existem no cotidiano. Podem não ter nome, não têm delimitação, mas nós ouvimos aqui vários exemplos de espaços relacionais tão importantes, feitos pelos atores sociais, feitos pelos atores económicos, espaços que, no fundo, e muitas vezes, contam muito mais para a nossa vida do que os espaços político-administrativos. Mas, neste caso, não estamos a falar de governança multinível. Esta diferença é muito importante. Estamos a falar de governança multiscala. Sendo que a escala, não há escalas pré-definidas. Nós, por razões de facilidade, falamos o local, o regional, o nacional. Não, a escala é complicada, não é? Nós, geógrafos, sabemos isso. Esta segurança multiscala tem uma geometria e uma racionalidade completamente diferente da governança multinível. É importante perceber isso. De que espaços estamos a falar? Podemos estar a falar de coisas completamente diferentes. Uma bacia hidrográfica. Uma bacia hidrográfica não é uma área político-administrativa. Mas é uma área que, do ponto de vista da governança democrática da água, por exemplo, tem todo o sentido. As cidades-região, as macro-regiões urbanas com 2 R's, ou o que quiserem, é um espaço relacional. A maior parte das vezes não é um espaço político-administrativo. Tem todo o sentido do ponto de vista da sua governança, ser visto como um todo. Mas também uma área urbana, um bairro urbano, com determinadas características, com determinadas comunidades, é uma área que tem sentido ser vista no seu conjunto como algo que deve ser objeto de uma intervenção de governança do ponto de vista de um espaço relacional. Não é um espaço político-administrativo, mas é um espaço relevante enquanto espaço relacional, repito, do ponto de vista social, do ponto de vista económico. Sucede, e esta é uma questão muito debatida na Europa, que nos espaços político-administrativos e na governança territorial multinível associada aos espaços político-administrativos, nós temos critérios de legitimidade democrática. Depois há outro problema, que é se a legitimidade democrática funciona, se não funciona, se os partidos são bons, se não são bons. Há toda essa discussão. Mas há legitimidade democrática. Nos espaços relacionais, não há legitimidade democrática. E o critério mais importante, é o critério da eficiência. Então há aqui uma tensão muito interessante entre espaços político-administrativos e espaços relacionais, entre governança multinível e governança multiscala, entre critérios de legitimidade democrática e critérios de eficiência. Há tensões entre estes vários aspectos, todos eles são importantes, mas há tensões e contradições entre eles. Concentremos-nos na questão dos espaços metropolitanos. E aquilo que eu vou dizer é muito... Eu creio que não referi isso, estava escrito, mas não referi isso. A minha visão é eurocêntrica.
não é por ser melhor, é aquela que eu conheço. Não é? E, portanto, aquilo que eu estou a dizer é muito em função da realidade europeia, sendo que a realidade europeia é muito diversa. Entre um país federal como a Alemanha, grande, poderoso, mas que tem menos anos que o Brasil, nós esquecemos disso. A Alemanha é um país mais recente que o Brasil. Não se esqueçam disso. E um país pequeno, unitário, com 800 anos, não significa nada. Significa que está muito envelhecido. Como Portugal, a realidade é muito diferente. Mas, apesar de tudo, há uma certa cultura comum e eu creio que, com algum cuidado, podemos dar esta visão de conjunto, que será talvez a visão dominante para o espaço da União Europeia, o que não significa que não haja diferenças significativas. Quando nós falamos de governança territorial em espaços metropolitanos, nós podemos estar a falar, na verdade, como vimos há pouco, no slide anterior, de duas concepções de metrópole. A metrópole como espaço político-administrativo, porque há metrópoles com estatuto político-administrativo na Europa, ou a metrópole como espaço relacional. Essa metrópole que não tem nome, que não tem delimitação e que, no entanto, existe. O que nós verificamos é que nos vários países da Europa foram sendo desenvolvidas várias formas de governança territorial, quer para as metrópoles de natureza político-administrativa, quer para as metrópoles de espaço relacional. Eu vou apresentá-las muito rapidamente e vou depois apresentar uma tese. Uma tese é que destas 5 situações que eu tenho, há 3 que foram as dominantes nos últimos anos, e vai-se perceber porquê, e há 2 que eu acho que deveriam ser dominantes no futuro. Bom, muito rapidamente, nas metrópoles que estão identificadas como espaços político-administrativos, como existem em vários países, nós temos 2 tipos de governos metropolitanos. Temos governos metropolitanos supramunicipais, onde há uma eleição direta para, tem vários nomes, vamos chamar para o presidente da metrópole, e há governos metropolitanos intermunicipais, onde esse governo não é eleito diretamente por sufrágio universal, mas é eleito a partir dos prefeitos. Os vários prefeitos votam uma pessoa que é o responsável por esse governo metropolitano. São 2 governos muito diferentes, mas ambos são governos. O governo metropolitano supramunicipal, com a eleição por sufrágio universal, e um governo metropolitano intermunicipal, com eleição indireta. Nós, cidadãos, votamos nos prefeitos, os prefeitos votam no presidente do governo metropolitano. E entre as metrópoles como espaço político-administrativo e as metrópoles como espaços relacionais, tem-se multiplicado em todos os países, creio que também aqui no Brasil, mas mais uma vez estou a falar da Europa, aquilo que nós chamamos as agências temáticas. As agências temáticas, o que são, do ponto de vista jurídico, podem ser coisas muito diferentes, mas são empresas públicas ou público-privadas com uma missão temática para os transportes, para a gestão dos resíduos, para a gestão do saneamento, não é? E criam-se estas agências que não são por eleição, que são por nomeação, mas que têm poder deliberativo. Portanto, vejam como nas 2 anteriores há eleição, embora direta e indireta, e neste terceiro caso, as pessoas que estão à frente dessas entidades, que são entidades muito poderosas e que mobilizam muito dinheiro, financiamentos muito avultados, são nomeados, mas têm poder deliberativo. E do lado das metrópoles como espaços relacionais, nós temos 2 situações. Temos os chamados conselhos metropolitanos estratégicos, por exemplo, nos países da Escandinávia funcionam muito bem, têm outra cultura. Constituem um conselho metropolitano estratégico em que há nomeação por pares, isto é, os sindicatos indicam uma pessoa, os empresários indicam uma pessoa, os prefeitos indicam uma pessoa, as organizações não governamentais indicam uma pessoa, as universidades indicam uma pessoa. Há um conselho estratégico metropolitano
que não tem poder consultivo, mas que, em geral, tem prestígio suficiente para influenciar decisões. Mas não decide. Pode influenciar decisões. E, finalmente, temos aquilo que eu designei por espaços não institucionalizados de ação coletiva, que eu vou desenvolver mais à frente. Que são espaços de iniciativas comunitárias que, em geral, juntam duas componentes. Uma componente de ativismo social e uma componente de planeamento colaborativo local. Mas eu já vou desenvolver mais esta última ideia. Qual é a minha tese? É uma tese muito discutível. Não é? Se estivéssemos aqui numa plateia europeia, pelo menos metade não iria concordar. A minha tese é a seguinte: é que estas três situações do meio, que estão a ver, que foram as três situações dominantes nos anos 80, nos anos 90 e no início do século XX, correspondem àquilo a que o geógrafo inglês Swingadow chama a cidade pós-política. Isto é, a gestão pela eficiência. A gestão pela eficiência, a gestão pelo consumo, a gestão despolitizada. E estas três figuras são as três figuras dominantes. E se nós analisarmos aquilo que sucede hoje na maior parte dos países da União Europeia, não da Europa, da União Europeia, de facto, a resposta, quer à metrópole política-administrativa, quer à metrópole relacional, passa basicamente por estas três situações. E a tese que eu gostaria de defender é que, em vez desta cidade pós-política, centrada na ideia de eficiência, eu não sou pela ineficiência, não é? Mas pela reificação da eficiência, pela reificação da ideia de consenso, pela reificação da ideia de despolitização. Tudo é uma questão técnica e de procedimentos. Nós temos que construir uma equação que é muito difícil, mas é a única equação que concilia política e cidadania. E essa equação é a equação que eu tenho em baixo e que associa o primeiro quadrado e o último. Isto é, nós precisamos de metrópoles que sejam espaços político-administrativos com governos eleitos por sufrágio universal. Mas nós precisamos também, no outro extremo, de mais espaços não institucionalizados de ação coletiva. Ou seja, esta difícil equação de conciliar legitimidade democrática e cidadania insurgente. Dois aspectos que muitas vezes são vistos como autónomos. E era sobre esta ideia que eu queria apresentar alguns exemplos rápidos. Mas esta é a minha tese. Propor para debate, para controvérsia. As metrópoles como espaços relacionais não institucionalizados de microprodução de cidade. Portanto, como verão, eu vou-me concentrar no quadrado do lado direito. O quadrado do lado esquerdo é mais institucional, é mais conhecido, não sei como é no Brasil, não tenho muita coisa a dizer-vos e qualquer artigo fala sobre isso. Que tipo de metrópoles político-administrativas existem na cidade, na França, na Itália, na Alemanha, a houve, deixou de existir, voltou a existir. Essa é uma história conhecida. As metrópoles como espaços relacionais não institucionalizados de microprodução de cidade. Eu queria começar por dar um exemplo de um movimento que existe entre muitos outros, que se chama urbanismo tático e que tem um lema, primeiro vou apresentá-lo, depois vou criticá-lo, mas depois já vou apresentá-lo, que tem um lema, o lema é interessante, que é ações a curto prazo, mudanças a longo prazo. E que assenta nestas ideias que eu tenho aqui referidas. A ideia de incrementalismo transformador, a ideia de proximidade, a ideia de experimentação, a ideia de planeamento participativo, colaborativo, e falta aqui, e deliberativo,
não basta participar, não basta colaborar, a co-decisão é um elemento fundamental. Esta ideia de intervenções integradas e o capital social de base territorial. Há vários movimentos, eu referi aqui este, e trago até umas imagens, todas elas têm o antes e o depois, e elas são exemplos de intervenções em cidades que nasceram da iniciativa da sociedade civil e que depois se formalizaram porque a sociedade civil conseguiu envolver outros atores, incluindo a prefeitura. Mas a iniciativa nasce da sociedade civil. E, portanto, são exemplos de microprodutividade. Estes pequenos espaços, que não são só físicos, são espaços físicos, são espaços de sociabilidade, são novos espaços de cotidiano, são espaços que nasceram dessa forma. Mas gostaria de vos dar um exemplo concreto, desenvolvido em Lisboa. Em Lisboa está a ser desenvolvido um programa que se chama BIP-ZIP, os bairros e zonas de intervenção prioritária de Lisboa. E vou-vos contar rapidamente a história deste programa, porque eu penso que ela é pedagógica por aquilo que resolve e por aquilo que não resolve, porque nada resolve tudo, mas dá passos interessantes. Como é que o programa começou? Na prefeitura, nós chamamos Câmara Municipal, no município de Lisboa, um grupo que juntava políticos e técnicos fizeram uma carta, trabalho tipo de geógrafos, não é? Aliás, muitos eram geógrafos, fizeram uma carta com base em indicadores de privação e de vulnerabilidade social. Sistemas de informação geográfica, indicadores, tudo aquilo que nós conhecemos. E fizeram um mapa da esquerda. Mas o que é interessante, e portanto definiram e disseram, do ponto de vista de critérios técnicos, as áreas prioritárias são estas. Mas deram um passo muito interessante, que foi, mas esse é o nosso ponto de vista como técnicos. E o que pensam as pessoas? E o que pensam as comunidades? E foram validar esse mapa junto das comunidades. E essa validação permitiu que este mapa se transformasse no segundo mapa. Porque as pessoas disseram, não, isso não tem sentido nenhum. Essa área que aí está não corresponde, não nos diz nada, não tem sentido. E, portanto, esse debate permitiu identificar aquelas zonas a azul, que são as zonas, ou são as áreas, vistas pelas próprias comunidades e vistas pela população como sendo relevantes do ponto de vista da intervenção pública em áreas com grande vulnerabilidade social. E isto foi interessante porque, embora o exercício tenha uma base técnica, o mapa para o desenho das políticas é um mapa que resulta da validação com as comunidades. O programa BIP-ZIP, Parcerias Locais, assenta em dois conceitos que eu gostaria de referir muito rapidamente, até porque um deles foi referido ontem e o outro foi referido de outra forma e eu queria fazer aqui um esclarecimento. O primeiro é o da justiça territorial. Lembram-se com certeza que o nosso colega Oriol Nelo veio demonstrar uma coisa que nós conhecemos intuitivamente. Mais uma vez, não sei como é o Brasil, estou a falar da Europa. Todos os movimentos sociais são de classe média, localizam-se nas áreas de classe média e intervêm nas áreas de classe média. E, portanto, aquelas áreas em azul estão completamente fora, não têm voz, não têm visibilidade. Um pouco como aquelas as pessoas dos carvoeiros, não é? São pessoas sem voz, são pessoas que não têm representação nos movimentos sociais. E a justiça territorial é exatamente isso. É encontrar, desde logo, uma maneira de que territórios que são justamente os que têm maiores problemas de privação social, de vulnerabilidade social e que menos têm voz, surjam, tenham visibilidade
e tenham capacidade de decidir. O segundo conceito é o conceito de inovação societal. E este é um conceito muito crítico, que me é muito querido, porque eu sou muito crítico do conceito de inovação social. E é preciso perceber, mais uma vez, como é que nasceu o conceito de inovação social. O conceito de inovação social, hoje, faz parte do leque de palavras mágicas. Não há nenhum governo que não fale em empreendedorismo e inovação social. O primeiro governo, durante a primeira presidência do Obama, foi criado um programa de inovação social, e foi talvez a primeira vez que a ideia de inovação social surgiu com força num programa nacional. Foi importante. A Itália tem um programa nacional de inovação social, e agora a União Europeia tem também um programa de inovação social para todos os Estados-membros. Mas de que falamos nestes casos quando falamos de inovação social? Essa é a questão. E o entendimento de inovação social em todos estes contextos é o mesmo. De que é que estão a falar? Estão a falar de inovar nas respostas sociais a problemas sociais. Ou seja, estão a aplicar de forma muito redutora e muito focalizada a ideia de inovação social. E diz-se mesmo, bom, hoje o Estado não tem capacidade de resolver determinados problemas sociais, o mercado também não tem capacidade, o filantropismo tradicional também não tem capacidade, temos de descobrir novas formas de inovação social para dar resposta aos problemas sociais. Ora, não é desta inovação social que eu estou a falar. Eu estou a falar de inovação societal. Eu estou a falar de uma inovação, de uma sociedade que ela própria, a partir dela, consegue inovar, tem capacidade para inovar e consegue desenvolver ou apontar caminhos com base na inovação. A inovação societal, do meu ponto de vista, não tem nada a ver com inovação social. Bom, sem entrar em pormenores, queria-vos dar só alguma informação sobre o programa BIPZIP para perceberem melhor a lógica do programa. O município de Lisboa é muito pequeno, tem cerca de 500 mil habitantes. A área metropolitana de Lisboa tem 2,5 milhões, mas este programa é para o município, portanto estamos a falar de 550 mil habitantes. As áreas BIPZIP, aquelas azuis, são 67. E foi definido um programa há 10 anos com 3 objetivos. Animar e promover o desenvolvimento local, no sentido da cidadania, da auto-organização dos moradores e de permitir que sejam encontradas soluções, que os moradores encontrem e construam soluções coletivas. Um segundo objetivo, a integração na cidade. E um terceiro, não podia faltar, empreendedorismo e capacidade de iniciativa individual. E quem é que pode, quem são os parceiros, os atores no contexto deste programa? São associações locais, as freguesias. Nós em Portugal temos um nível abaixo do município, é a freguesia, e a freguesia tem uma relação de muita proximidade com as populações. Associações locais, as freguesias, organizações não governamentais, grupos informais e outras entidades que sejam consideradas relevantes, inclusive a universidade. O financiamento disponível é relativamente pequeno. Em 2014, por exemplo, era de 1,6 milhões de euros, ou seja, mais ou menos não chega a 5 milhões de reais, não é muito. Portanto, este é um programa que o seu grande objetivo é lançar sementes para a mudança. Estamos no oposto das grandes operações imobiliárias. Não é? O financiamento, portanto, é pouco. E mais, cada um dos projetos não pode receber mais do que 150 mil reais. Portanto, é mesmo pouco. Agora, o que o programa está a fazer é a pôr as comunidades a discutirem entre si quais são as suas principais necessidades, como é que as podem resolver,
com quem e com que objetivos. Porque não é o município que desenvolve ou que apresenta um programa para cada uma destas áreas. Esse programa nasce das áreas, nasce das comunidades. E o município, quando muito, dá, se for pedido, se isso for solicitado, pode dar algum apoio técnico. Apenas. Se for solicitado. De resto, a lógica é a lógica da comunidade. E a mesma área pode concorrer várias vezes, em vários anos, por isso o programa tem 10 anos, e pressupõe-se que há um processo de aprendizagem que se vai acumulando no contexto da própria comunidade. E, inclusive, há algumas destas áreas a azul que no primeiro ano e no segundo ano não apresentaram qualquer programa. Isto é, não têm voz e não têm capacidade para se auto-organizar. E aí o próprio município anima, mas não comanda processos de organização coletiva. Mais uma vez, pode fazer workshops ou seminários para explicar melhor o que está em causa, pode disponibilizar técnicos para ajudar a definir melhor um determinado projeto, mas o município nunca faz planos. Agora, em nome da justiça territorial, todas estas zonas azuis irão ter que ter a capacidade de poder beneficiar do programa. E aquelas que não tenham, merecem um acompanhamento particular do município. Os processos, os projetos são de tipo completamente diferente. Depois, no debate, se quiserem, posso dar exemplos. Dava só um exemplo porque foi focado exatamente na sessão anterior. A questão das hortas urbanas são muito interessantes. Porque aqui não é ninguém que vai dizer às comunidades façam hortas urbanas. São eles que no seu projeto, no seu programa, incluem as hortas urbanas. E incluem as hortas urbanas porquê? Por 3 razões. A primeira, sempre social. Social porquê? Social por 2 motivos. Ou se quiserem, sociocultural. Social porque lhes permite produzir elementos básicos e, portanto, não irem ao mercado. Mas social porque, muitas destas áreas são áreas muito envelhecidas. E as pessoas muito envelhecidas vieram das áreas rurais. E, portanto, terem a oportunidade de trabalhar de novo com a terra é rejuvenescer, é conviver. E isso é muito importante do ponto de vista social. Mas muitas destas áreas são também áreas de imigrantes. E a maior parte destes imigrantes são imigrantes africanos. Os imigrantes africanos não encontram os seus alimentos no mercado. E então eles têm aqui a possibilidade de produzir aquilo, vegetais, frutas, que eles comem. Que comem em Cabo Verde, que comem em São Tomé, que comem em Angola, que comem em Moçambique e que não encontram em Portugal, ou se encontram a um preço caríssimo, que são produtos importados. Portanto, só para dar um exemplo, há intervenções de tipo muito diferente, mas, sobretudo, o ponto essencial é que são as comunidades a definirem as suas necessidades, a definirem as respostas às suas necessidades e a definirem essas prioridades no tempo. Bom, e então, para terminar, ia apresentar um esquema, digamos que é a minha proposta, mais do ponto de vista substantivo, a governação metropolitana e cidade dos cidadãos para uma relação dialética entre a metrópole institucionalizada e a metrópole como conjunto de espaços de microprodução de cidade. Relembrem que eu referi há pouco que, do meu ponto de vista, ou se quiserem de outra maneira, o que me importa como académico é perceber melhor como é que nós podemos resolver esta equação de legitimidade democrática e cidadania insurgente. Este é o meu problema como académico. Claro, pois somos cidadãos, etc, como académico. E, portanto, a solução que eu vou apresentar é em torno desta equação. E esta é a representação esquemática que eu vos queria deixar.
A rua com poder e a cidade com poder. São slogans, é óbvio. Mas o que é que interessa, o que é que eu quero dizer com a rua com poder, cidadania insurgente, e a cidade com poder? Vejam em cima o título, Governança Metropolitana Democrática. E relembrem-se que quando eu falei de democrático, era democrático do ponto de vista dos processos de decisão e democrático do ponto de vista do aprofundamento do funcionamento da democracia. A governança metropolitana democrática tem dois pilares, do meu ponto de vista, fundamentais. Tem uma componente, um pilar de política e uma componente de cidadania. E aqui política do ponto de vista institucional. E por isso é que eu considero fundamental que esta cidade dos cidadãos possa resultar de uma relação dialética entre a metrópole institucionalizada, isto é, uma metrópole que tem um governo eleito por sufrágio universal, tem legitimidade democrática e é a única que pode fazer duas coisas fundamentais: regular e redistribuir. Porque tem escala para isso e tem legitimidade para isso. Hoje há um debate que me parece muito interessante sobre a re-regulação. Exatamente por contraponto àquilo que foi a desregulação dos anos 80 e dos anos 90. Não é voltar ao governo burocrático, à concepção burocrática dos anos 70 e dos anos 80, é perceber que só as instâncias com legitimidade política podem regular e podem desenvolver mecanismos de redistribuição. Não vou desenvolver muito este tema, não tenho tempo, mas gostava de dar um exemplo, que no caso das metrópoles europeias é muito importante e suponho que aqui por maioria de razão. Qualquer metrópole, nós sabemos que as grandes clivagens, as grandes assimetrias estão dentro das metrópoles. Não há nenhuma gestão democrática das metrópoles sem mecanismos de redistribuição fiscal. Não há. Não há. Não pode haver. Não pode haver. E a maior parte das apresentações anteriores mostraram-nos isso. Não era preciso comprovar, nós sabemos. Mas relembraram-nos isso. Portanto, uma metrópole precisa de ter mecanismos de redistribuição de tipo fiscal que favoreça os municípios e as comunidades mais marginalizadas a partir daquilo que é a riqueza criada no centro das metrópoles. Quem é que pode fazer isto? Uma instância com legitimidade democrática. Não há outra que possa fazer. Portanto, nós precisamos desta metrópole institucionalizada porque só ela introduz esta legitimidade democrática que permite ter instrumentos de regulação e instrumentos de redistribuição. Mas nós precisamos do oposto. E nós precisamos de uma relação dialética entre esta metrópole institucionalizada, que não pode ser uma metrópole burocratizada, e a metrópole como espaço de microprodução de cidade. A rua com poder. E aqueles pequenos exemplos que eu dei sobre o urbanismo tático, sobre o programa BIPZIP, ou sobre muitos outros exemplos que poderíamos dar de outras cidades europeias, nós olhamos para esses espaços como espaços onde, no cotidiano, as comunidades, elas próprias, vão criando novos lugares de esperança e novos lugares de possibilidade. E é do encontro desta dinâmica, e muitas vezes a criação desses lugares de esperança e de lugares de possibilidade entram completamente em contradição com aquilo que é a política oficial da metrópole institucionalizada. Claro, é óbvio. E é da dialética entre a metrópole institucionalizada, com a sua legitimidade para regular e para redistribuir, e da metrópole com estes espaços de microprodução de cidade, é da articulação destes dois níveis que eu creio que nós podemos construir a cidade dos cidadãos. E antes de passar para o último slide, gostava de salientar aquela caixa superior. As metrópoles não se esgotam em si próprias. As metrópoles não são ilhas. Eu falei há pouco de governança multinível e de governança multiscala. Ora, tanto esta metrópole dos espaços de microprodução de cidade como as metrópoles institucionalizadas têm que ter capacidade de influenciar as agendas, as políticas e os programas
a nível nacional, a nível transnacional e a nível global. Nós hoje temos já coligações de metrópoles que, em torno de determinadas ideias, cidades justas, se quiserem, é um slogan, mais uma vez, mas apesar de tudo, é um certo conceito de cidade. Há coligações de cidades que conjuntamente têm como objetivo influenciar as agendas globais, não só as agendas nacionais, mas também as agendas globais. E da mesma forma, estes espaços de microprodução não são mini-enclaves, porque essas comunidades falam umas com as outras, estão organizadas em rede, falam com microespaços de outras metrópoles, têm uma organização translocal e, portanto, a sua capacidade de organização é também suficiente para influenciar agendas, para influenciar políticas e para influenciar programas nacionais, transnacionais e globais. E queria então apresentar o último slide, a cidade do cidadão e o direito à cidade. Bom, eu ouvi muitas vezes aqui invocar o nome de Lefebvre. Como todos os autores, podemos fazer várias leituras. E tem vários livros. E nos vários livros nós encontramos várias coisas. O que eu gosto particularmente na obra de Lefebvre, sobretudo no livro sobre o direito à cidade, é que, na verdade, o direito à cidade é o direito à sociedade. O que ele nos está a dizer é que, quando escreve, em 68, o direito à sociedade é, sobretudo, atingível na cidade. Mas ele está verdadeiramente a falar do direito à sociedade, mais do que o direito à cidade. E a cidade, portanto, é vista por ele e por muitos outros autores como um contexto, uma condição e um processo de cidadania. Esse, do meu ponto de vista, é o grande legado do Henri Lefebvre. E a melhor maneira de nós honrarmos o seu legado é partirmos daí e darmos mais alguns passos. E, no fundo, os passos que eu queria aqui deixar e que decorre dos meus comentários anteriores, baseia-se nestas duas ideias muito simples. O cidadão como co-construtor da cidade, que a ideia de a produção de cidade deve também... Um parêntese. Eu não gosto muito do hegemónico e do contra-hegemónico, porque isso levanta uma outra questão que me levanta dúvidas. Portanto, eu não quero falar